Olá, pessoal! Meu nome é Cida Greco, sou professora de língua portuguesa e vamos para mais uma aula. Lembrando que a aula de hoje estará disponível para você no Google Classroom, no aplicativo Aula Paraná, no canal do YouTube Aula Paraná e na TV, nos multicanais da televisão. Vamos aos objetivos da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é conhecer a estrutura básica de currículos, compreender a importância da formalidade linguística no currículo e estudar o período composto por coordenação na apresentação de currículos. Então, veja, currículo em língua portuguesa se escreve assim, com acento, né? E essa é uma palavra do português. De vez em quando você vê em alguns documentos a palavra curriculum vitae, né? Algumas pessoas dizem currículo vitae, mas no latim é currículo vitae. O que é o curriculum vitae? Essa palavrinha em latim, ela significa uma trajetória profissional, uma trajetória de formação, de experiências junto às suas características de vida. Então, existe um formato específico deste texto para que você consiga, por exemplo, uma oportunidade de emprego. Então, imagine a seguinte situação. Você teve uma oportunidade de emprego, entrou em contato com a empresa e pediram que você enviasse um currículo. Você começou a fazer o seu currículo. Imaginou aí? Quais os dados que você colocaria no seu currículo? O que vem primeiro? O que teria destaque? Eu quero que você faça aí no seu caderno, bem rapidinho, uma ideia genérica de como você começaria o seu currículo. O que você colocaria, como você dividiria. Daqui a pouco eu volto. E aí, imaginou a situação? Você sabe fazer um currículo? Você pensou como você vai fazer para conseguir esse emprego? Vamos ver. Quais são os itens que devem constar em um currículo, né? Qual que é a estrutura do currículo? Veja, primeiro você coloca os dados pessoais. Nessa seção dos dados pessoais, você coloca as informações fundamentais, o seu nome completo, o seu endereço atual, os telefones para contato e o seu e-mail atual, o e-mail que você acesse. Isso é imprescindível, você tem que colocar essas informações. Número de documentos, RG, CPF e tal, não se usa mais colocar em currículo por uma questão de segurança, embora algumas empresas peçam, e aí se pedir, você coloca, mas se não, você não coloca esses dados. Esses dados principais aqui são os fundamentais, são os essenciais, os que têm que constar. Bom, você pode também colocar no seu currículo um texto de apresentação. Você pode colocar dentro da estrutura do currículo ou você pode fazer uma carta de apresentação à parte, separada, para ir em anexo ao currículo, né? Nesse texto de apresentação, você escreve sobre você, sobre suas qualificações, suas características de personalidade, os seus talentos, as técnicas que você domina, os seus objetivos ao trabalhar naquela empresa, né? E a gente vai tratar desse texto daqui a pouco.
Você coloca também a sua formação acadêmica, a sua formação escolar, o que você estudou, né? Você fez ensino médio em qual escola, de que ano a que ano, quanto tempo, né, você levou para fazer o ensino médio, a graduação, pós-graduação, enfim. E os cursos de aperfeiçoamento, né, que você realizou ao longo da sua vida. Cursos de línguas, cursos de informática, enfim, curso de desenho, aquilo que for pertinente para a vaga que você está realizando. Os cursos técnicos, então se você já estuda no ensino médio, na educação profissional, você já pode adicionar o conhecimento técnico também na sua formação, tá certo? Continuando aqui. A experiência profissional, as suas últimas experiências profissionais, né? Não esquecendo de citar a empresa, o cargo, quanto tempo você trabalhou, a data de entrada, a data de saída. E se você não tem experiência profissional nenhuma, você pode dizer isso, né? Colocar lá que você está à espera de uma oportunidade. Línguas, coloque as línguas que você domina, lembrando de colocar o nível de proficiência da língua. Para cada um dos idiomas, o básico, o intermediário e o avançado. Veja, algumas empresas exigem sim que você tenha certificados dos cursos que você teve. Outras empresas vão exigir muito mais do que isso, vão exigir a sua prática. Então, se você coloca no seu currículo que você tem um inglês fluente, por exemplo, eles podem te entrevistar em inglês e você vai ter que responder tudo em inglês para comprovar o que você colocou no currículo. Então, é importante que você coloque o nível de proficiência exato que você tem, se ele é básico, se ele é intermediário ou se ele é avançado, independentemente dos seus certificados, tá? Outras informações você também pode colocar no final do seu currículo. Por exemplo, coisas que você fez como trabalho voluntário em alguma organização, né, intercâmbios culturais. Então, essas coisas também agregam valor ao seu currículo, tá certo? Então, agora responda essas perguntinhas e daqui a pouco eu volto.
E aí, pessoal, quais são os dados pessoais que você coloca, né, como importante no seu currículo? Nome, endereço, telefone para contato e um e-mail atual, tá certo? Então, essa resposta é fácil aí de responder, né? Os dados básicos, os dados pessoais. Agora, quais são as características pessoais que você destacaria no seu texto de apresentação? Características positivas e verdadeiras, como saber trabalhar em grupo, ser proativo, ter iniciativa, todas essas coisas você pode destacar. É nesse momento em que você vende o seu peixe, que você faz, né, essa propaganda de si mesmo. E na 3, em sua formação acadêmica, você destaca que tipo de informação, né? A formação escolar, mas também os cursos livres, os cursos técnicos, os cursos de aperfeiçoamento que você vai fazendo aí ao longo da sua vida de formação, né? Tá certo? Então, agora a gente vai falar do texto de apresentação do currículo. Que texto é esse? Como que eu faço esse texto? O que ele tem que ter? Então, veja lá. Faça uma boa propaganda de você mesmo. Esse é o primeiro ponto. Se você for falar dos seus defeitos, quem vai querer te contratar pelos defeitos, né? Vamos pensar aí nas qualidades, nas coisas positivas, que não é algo fácil de se fazer. Você tem que ser criativo e não usar modelos prontos. Veja, uma empresa de RH, quando recebe, ela tem uma vaga, ela recebe uma quantidade de currículos, a grande maioria é igual, a grande maioria está muito parecida. Se você for criativo, se você fizer de um modo diferente, respeitando a estrutura, o seu texto vai se destacar, né? Seja objetivo e vá direto ao ponto. Então, você não vai ficar ali enrolando, né, para chegar naquilo que você quer dizer. Você vai dizer de uma vez o que você tem para dizer. Dê exemplos reais de sucesso em sua vida, coisas que você fez que deram certo, que foram positivas. Mostre a sua personalidade sem enganar. Né? E aí é necessário que você se analise, que você faça uma autoanálise, que você tenha autoconhecimento para saber qual é a sua personalidade. E demonstre conhecimento sobre a empresa. É muito importante esse último item, porque você, ao enviar um currículo, você tem que pensar para que tipo de empresa você está enviando. Você tem que pesquisar sobre ela, tem que saber sobre ela, estudar sobre ela. E aí mostrar de alguma forma no seu texto que você sabe do que se trata, tá certo? Então, agora é a sua vez. A gente vai fazer aqui, durante um tempo, um texto de apresentação de no máximo aí 15 linhas e daqui a pouco eu volto.
E aí, pessoal, conseguiu seguir aqueles itens, né, fazer o seu texto de apresentação? Eu espero que sim. Agora a gente vai ver um modelo de uma carta de apresentação, de um texto de apresentação, para você comparar aí com o texto que você fez. Então, vamos lá. Primeira coisa, o vocativo, né? É uma carta de apresentação. Então, você vai colocar o vocativo sendo respeitoso. Prezado senhor, prezada senhora, colocar aqui o nome da pessoa a quem se dirige essa carta. Apresento o meu perfil juntamente com o currículo anexo e expresso toda a minha motivação para desenvolver a missão de trabalhar como auxiliar técnico dentro do seu departamento de recrutamento e seleção. Então veja, você sabe qual é a vaga, você sabe qual é o departamento, você está motivado, você apresenta o perfil, você vai direto ao ponto, já no início da carta. Você não vai dizer venho por meio desta, essa expressão não se usa mais, você vai direto ao assunto, né? Esse venho por meio desta já é uma expressão ultrapassada nos textos comerciais. Durante as minhas últimas experiências profissionais, trabalhei para diversas empresas do setor, em que pude adquirir e desenvolver fortes conhecimentos em aplicações de testes padronizados, entre outros. Então, você sabe que trabalhando no recrutamento e seleção, como auxiliar técnico, você vai aplicar testes padronizados. Então, você já fala da sua apresentação, usa o adjetivo fortes conhecimentos para valorizar aquilo que você sabe. E você, de fato, tem que saber isso, porque senão você está enganando. E isso não se pode fazer num currículo. Gostaria de compartilhá-los com você e de continuar me aprofundando ao lado de uma equipe dinâmica e motivante. Também tive a oportunidade de contribuir para o andamento de diferentes projetos. Portanto, poder continuar a trabalhar no desenvolvimento de novas ideias e aprender junto com uma nova equipe é algo que me motiva muito. Cordialmente, e aí você assina a carta colocando o seu nome. Então, veja, é um texto para você comparar com as coisas que você escreveu, para você pensar um pouco aí na sua carta de apresentação. Existem vários modelos disponíveis, mas procure sempre ser criativo e criar o seu próprio texto e falar desses pontos positivos, tá certo? Então, agora a gente vai continuar a nossa aula, a aula anterior, que a gente falou de período composto, tá? Pensando aqui no período composto, lembra que na aula passada a gente falou das 5 orações coordenadas? Aditiva, adversativa, a alternativa, explicativa e conclusiva. Então, pensando nisso, qual é a relação que a palavra destacada estabelece na oração? É aditiva, é explicativa, é conclusiva? Enfim, responda a pergunta e daqui a pouco eu volto.
Então, vamos lá. Olha só, portanto, poder continuar a trabalhar e aprender. Isso aparece no final da carta. A carta se encaminha para a sua conclusão. Né? Eu estou chegando à conclusão de que eu vou poder fazer esse trabalho nessa empresa e vai ser ótimo, vai ser muito bom. Então, o portanto estabelece uma relação de conclusão. É uma conjunção, né, de oração coordenada conclusiva. Tá certo? Agora, gente, eu vou deixar aqui as orações para você analisar cada uma delas, faça com bastante atenção, marque as conjunções e diga quais são as relações de todas elas, tá? E você vai assinalar a alternativa de uma oração coordenada adversativa. Mas mesmo assim, as que não forem adversativa, pense um pouco qual é a relação que existe em todas elas. E daqui a pouco eu volto.
aí, pessoal? Conseguiu analisar as orações? Vamos fazer análise, então, de todas elas. A empresa é ótima, mas gosto de outra área. O que você marcou aí como conectivo, como coordenação, aí, conjunção? O mas. Na letra A é o mas. Preciso me apresentar adequadamente porque preciso do trabalho. O conectivo aqui é o porquê. Ao fazer a apresentação, conquisto o recrutador, portanto, deve estar atento a isso. O portanto você marca na letra C. Seja uma boa oportunidade, seja uma nem tanto, vou aproveitar sempre. Então, eu tenho seja aqui e o seja aqui. Você marca os conectivos. Agora, o que eles querem dizer aí, o que eles têm de relação estabelecida entre uma oração e outra? Vamos de baixo para cima. Seja uma coisa, seja outra, eu tenho alternativas. Oração coordenada, alternativa. Né? Ao fazer a apresentação, conquisto o recrutador. Portanto, logo, conclusão. Então, oração coordenada, conclusiva. Na letra B, eu preciso, porque eu estou explicando o motivo, então é uma oração coordenada explicativa. Então, assinalando aí a alternativa de adversativa, eu tenho a letra A. A empresa é ótima, mas eu gosto de outra área, tá certo? Então, pessoal, eu vou falar agora para vocês de alguns erros que são comuns, né, que acontecem com muita frequência. Então, você tem umas pérolas dos currículos que foram enviados e esse levantamento foi feito por uma empresa de consultoria americana. Então, vamos ver alguns maus exemplos, o que você não deve fazer. Interessado em uma vaga no setor contábil, disse que era detalhista e escreveu o nome da empresa errado. Ora, se você é detalhista, você tem que prestar atenção em todos os detalhes. E a língua, ela tem que ser formal. Você tem que utilizar a regra, a norma da língua portuguesa, tá? Você não pode ter erros ortográficos no seu currículo, você não pode ter gírias, você não pode ter linguagem informal. Então, aqui é um contrassenso porque ele disse que era detalhista e tinha um erro justamente no nome da empresa. Um candidato disse que era um gênio e convidou a recrutadora para entrevistá-la no apartamento dele. Veja, situações pessoais devem ser deixadas de lado no ambiente de trabalho. E isso começa na sua seleção. Então, qualquer tipo de convite, de brincadeira, de qualquer frase que você diga que seja mais pessoal, mais informal, pode pôr em risco a sua seleção. Tá certo? Na carta de apresentação, uma pessoa dizia que a sua família pertencia a uma gangue. Veja, a empresa vai ficar com receio de contratar uma pessoa, né, que tenha esse tipo de informação. Um profissional listou caçar crocodilos como uma de suas habilidades. Veja, além de ser, né, uma situação que em muitos lugares é ilegal, não seria propriamente uma habilidade para o trabalho em questão. Então, um candidato incluiu a atividade de phishing, que é furto de dados pessoais pela internet, na lista de hobbies. Então, assim, gente, se você pratica algum tipo de plágio, de roubo de dados, de coisas assim, como que você vai colocar isso num currículo, né? É inadmissível. Também, né, pelo aspecto ilegal da coisa, né? Um candidato destacou que ele foi o príncipe do baile de formatura em 1984. Também uma informação pessoal totalmente irrelevante para o currículo. Uma outra pessoa, para trabalhar na Antártida, ela disse que sabia falar antártico. Olha só, ela imaginou que existia essa língua na Antártida e falou que ela falava antártico.
E a foto do currículo mostrava a pessoa em uma rede, descansando. Veja, se você está procurando um emprego, como é que você vai colocar uma foto no seu currículo que te mostra numa situação de descanso, de lazer, né? Então não condiz. Ou fotos extremamente sensuais, ou fotos em situações muito íntimas, não são aconselhadas. Você pode colocar uma foto no início do seu currículo, ao lado dos dados pessoais, mas tem que ser uma foto séria, uma foto respeitosa. Você pode estar sorrindo, claro, óbvio, mas ela tem que ter a seriedade da formalidade, tá certo? E um dos currículos era decorado com coelhos cor-de-rosa. Veja, a letra, o formato do currículo, ele pode ser flexível? Pode, mas coelhos cor-de-rosa não cabe no currículo, tá? E outras coisas assim que vão enfeitar o seu currículo, tá certo? Vou deixar você fazer mais um quiz agora e daqui a pouco eu volto. E aí, pessoal, o que não se deve fazer em um currículo, né? Criar dados sobre experiências e qualidades. Você não vai inventar nada, você vai dizer aquilo que você realmente sabe, aquela experiência que você realmente tem, tá certo? Então, na aula de hoje, nós estudamos os elementos composicionais do currículo, a escrita de uma carta de apresentação e o estudo de período composto por coordenação, tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão de leitura, as maiores gafes em currículos, né? O Currículos Criativos Canva, que é uma plataforma de formatação, de apresentações, enfim, de textos, e os sites de gramática para você estudar orações coordenadas, tá certo? Até a próxima!